Gravando agora, já estamos gravando, vamos falar sério, né? Não pode falar brincadeira. Pessoal, então vamos lá. A gente vai estar disponibilizando para vocês esse material depois na nossa sala do Classroom. Eu já vou abrir a sala depois da nossa apresentação aqui e a gente já disponibiliza esse material também para que vocês possam ter acesso, tá joia? Bom, quando a gente fala de sistema nervoso, na verdade, a gente está falando de um conjunto de neurônios que coordenam todas as nossas ações no corpo. Todas as respostas fisiológicas que o nosso corpo manifesta sob estímulo do meio ambiente onde a gente está vivendo, são concentradas dentro desse sistema nervoso, tá? Esse sistema nervoso, então, que é um conjunto de órgãos formados basicamente pela sua célula fundamental, que são os neurônios. Então, quando a gente fala de sistema nervoso, a gente acaba dividindo didaticamente em um conjunto chamado de sistema nervoso motor, que então é um conjunto de neurônios relacionados com as funções motoras, somáticas e viscerais. O que é isso? Toda a coordenação locomotora, toda a atividade de controle neural da função muscular é gerado e concentrado nesse processo agora de ordenação no sistema nervoso central. Então, a gente chama isso de sistema nervoso motor. Nós temos um segundo sistema didaticamente dividido, tá? Que é o sistema nervoso sensorial. Sistema nervoso sensorial, então, são todos os conjuntos de neurônios que respondem, decodificam e interpretam tudo que chega no nosso sistema nervoso central, de estímulo periférico, do corpo, das vísceras, dos órgãos sensoriais, dos órgãos sensitivos. Então, imagine a gente exposto a uma determinada situação ambiental. Um estresse de relacionamento, uma percepção visual, uma percepção sensorial olfatória, uma percepção auditiva. Cada um desses estímulos periféricos que circundam o nosso organismo, eles são percebidos por um conjunto de neurônios, são transmitidos até uma unidade central, onde eles são decodificados. É como se nós tivéssemos, alguém já ouviu aqueles telégrafos de antigamente, que o pessoal tinha uma frequência de geração de estímulos elétricos, e essa geração de estímulos elétricos, numa determinada sequência, gerava, por quem conhecia essa codificação, uma informação. Olá? Uma informação. Então, vejam que quando a gente tem essa informação decodificada, nós temos uma unidade central no sistema nervoso central capaz de reconhecer esses códigos que chegam até o sistema e integrá-los, transformando normalmente em uma imagem visual e ou uma memória. Uma memória. Então, se a gente pegar alguém, vendar essa pessoa e colocar um morango para que ela cheire, como é que vocês reconhecem esse cheiro do morango? Porque cria uma imagem mental do morango. Então, todo mundo a hora que eu falei agora em morango, todo mundo já imaginou. Alguém imaginou uma goiaba? Ou alguém imaginou a banana na hora que eu falei morango? Claro, porque a morango relaciona com uma imagem mental, que é aquela frutinha vermelhinha, cheirosinha, meio ácida, meio adocicada. Vê que a gente já relacionou com uma imagem mental, a foto do morango, mas também com outras sensações, sensações que são associadas, memórias que são associadas ao morango. Docinha, ácida, o cheirinho, né? Aquele cheirinho típico do morango. Então, vejam que quando a gente fala, a gente está gerando uma imagem mental no nosso cérebro. Por isso que é tão poderosa a nossa fala, né?
Por isso que a gente, e a mídia sabe muito bem isso, as estratégias de marketing sabem muito bem disso. E aí eles começam a dar mensagens em cada informe publicitário, tem uma mensagem subliminar ali atrás que gera uma resposta emocional no nosso sistema nervoso central. E é esse sistema nervoso sensorial que percebe todas essas informações, decodifica e que gera um comportamento. Então, algumas pessoas, por exemplo, que podem estar eventualmente sendo expostas ou foram expostas, que criaram uma memória desagradável a uma exposição de um determinado sistema ou alguma determinada coisa, alguém que sofreu uma intoxicação pelo morango, cheira o morango, cria aquele sentimento, aquela sensação. Então, esse sistema nervoso sensorial faz exatamente isso. Ele integra todas essas informações que chegam. Aqui travou e aqui está travando. Alô? Alô? Todos me escutando? Sim. Beleza, então bora. Então veja que quando a gente fala de sistema nervoso... Liga aí, faz favor. Acho que eu vou desativar. Vou pedir para o pessoal, então, desativar os sons para que a gente não tenha interferência. E aí a gente consegue dar uma sequência. E, eventualmente, claro, se alguém tiver dúvida, pode chamar, levantar a mão, ou então chamar, abrir o microfone e perguntar também, tá? Fiquem à vontade. Só que enquanto não tiverem uma pergunta, fechem os microfones. Então, quando a gente fala de estímulos percebidos no sistema sensorial, a gente está falando de um conjunto de informações que são decodificadas, interpretadas e armazenadas na forma de memória. O que é uma memória? Uma memória é um conjunto, um conjunto de conexões, um conjunto de conexões neurais capazes de produzir um efeito de geração de imagem no nosso cérebro. Olha que legal isso. Quando a gente fala qualquer coisa, se eu falar uma palavra e você já tiver em contato com a palavra, com essa palavra, construindo uma imagem mental, vocês certamente vão remeter a essa imagem imediatamente, instantaneamente. Vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer um teste aqui, vamos lá. Pessoal, se eu falar para vocês a palavra macaco, macaco, qual é a imagem no cérebro de vocês que vem quando eu falo macaco? Um animal. Macaco, descreve o macaco que veio na tua cabeça aí, o macaco. O que é um macaco? Como é que ele é? Pequenininho, é grande, é um gorila, é um chimpanzé? Eu imagino o macaco do desenho. O macaco qual do desenho? Aqueles bem bonitinhos. O macaco desenhadinho do desenho. É. Quantas pessoas imaginaram o macaco do desenho aqui na sala? Aquele? Não. Alguém imaginou? Imaginei, é verdade. Alguém imaginou um chimpanzé? A Cheetah, por exemplo? Não. A Cheetah do Tarzan? Eu imaginei mais um mico pequenininho. Miquinho. Eu imaginei o mico-leão também. Um mico-leão. Ó, um mico-leão. Mico-leão. Alguém imaginou um gorila quando eu falei macaco? Não. Eu imagino macaco quando eu falo, sabe o quê? Aquele filme Planeta dos Macacos, sabe? O original, não aquele fake que veio depois, agora recentemente. O original, aquele Planeta dos Macacos. Que eu assisti, eu acho que umas 482 vezes. Planeta dos Macacos. Para mim foi o que mais marcou. Então eu tenho essa imagem mental do macaco. O macaco é aquela Azira, o Cornélios, que foram os macacos lá da história do filme. Foi isso que me marcou. Então isso gerou uma memória. E essa memória, veja que eu estou falando de uma memória de 1977. Uma memória de 1977. Antes eu não conhecia macaco? Muito provavelmente. Mas por que eu associei a isso? Porque foi nesse momento que gerou um impacto maior emocional.
E isso serve para tudo, sabe, gente? Todas as nossas informações que a gente é submetida, a gente gera um momento no qual a informação de memória é associada a um evento emocional. E é esse evento emocional que nos motiva, nos constrói, nos gera uma resposta comportamental. E aí, quando vocês veem aquela propaganda da Casas Bahia, que não sei o quê, só agora, só neste sábado, a promoção é sempre só neste sábado, né? Tu vai lá na segunda-feira, tá o mesmo preço do sábado. Vai na terça-feira, tá o mesmo preço no sábado, mas a promoção é só neste sábado. Já criou o desejo e a urgência de tu fazer a compra no sábado, porque no sábado é que tem a promoção, mesmo que a promoção seja igual nos outros dias. Então, o sistema sensorial faz exatamente isso. O sistema sensorial, ele percebe, interpreta, decodifica. E também tem o sistema nervoso integrativo, que é um conjunto de neurônios que realiza a integração sensorial e motora. Então, sempre que tem uma resposta de memória, sempre que tem uma resposta emocional, a gente gera uma resposta motora. Por isso que muitas vezes as pessoas são expostas a uma situação de risco, de perigo, ou assiste um filme de terror, um filme de violência, e sai lá do filme com os músculos todos contraídos, né? Claro, porque a gente gerou uma resposta emocional e essa resposta emocional criou uma resposta descendente motora, de contração, porque todo mundo é estressado, porque tá com medo, e isso gera uma tensão, gera uma ativação do sistema simpático, e o sistema simpático controla a intensidade de resposta locomotora. Veja então que a gente está dividindo isso didaticamente, mas é tudo no mesmo lugar e está tudo integrado, tudo conversando com todos, através do quê? De conexões neurais. Muito bem, então a gente tem o sistema nervoso central, que é feito basicamente do cérebro e da medula espinhal, e tem o sistema nervoso periférico, que são todos os nervos cranianos, os gânglios sensitivos, o sistema nervoso autonômico, os receptores sensoriais, os plexos mioentéricos, que estão lá no intestino. Todo esse sistema periférico é um suporte tanto de acolhida de sinais de percepção sensorial dos nossos órgãos periféricos, quanto de promotores de resposta periférica. Então, vejo que a gente percebe o estímulo e gera uma resposta descendente. E é por isso que a gente tem essa organização funcional. E a divisão, de novo, aqui é didática, porque daí a gente vai só separar para poder compreender depois no conjunto e facilitar a explicação. Mas tudo é integrado no sistema nervoso central. Então, o tecido nervoso é formado basicamente por neurônios e gliócitos, são células neuronais e células da glia, que são as células que conduzem o estímulo e células acessórias à condução desse estímulo. Ambas são igualmente importantes. O pessoal até na década de 90, por aí, a gente sempre negligenciou as células da glia, os gliócitos. Hoje, a gente tem já conhecimento que sem gliócitos ativos, nós não temos uma transmissão neuronal eficiente. Sem que o gliócito, que está nas imediações da terminação nervosa, que comunica dois neurônios, sem que esse gliócito controle o ambiente perineuronal, nós não temos efetivamente capacidade de efetivar uma neurotransmissão. Por quê? Por que, professor Niraldo, que os gliócitos são tão importantes? Imaginem vocês morando numa casa e tendo que atravessar a rua para chegar na casa do vizinho. Quando vocês atravessam a rua na casa do vizinho, vocês podem atravessar a rua com muito trânsito, com carros passando de um lado para o outro,
vocês levam um determinado tempo ou têm uma determinada dificuldade para atravessar essa rua e chegar no vizinho. Então, imaginem-se que a casa de vocês é o neurônio, a terminação neural, e que vocês são neurotransmissores, e que vocês têm que passar um recado para o vizinho. Para que vocês possam fazer esse recado chegar até o vizinho, vocês precisam atravessar essa rua. Essa rua é chamada, então, de espaço sináptico, onde a gente tem o espaço interneuronal. Esse espaço interneuronal, ele serve, então, como um aporte para que as substâncias que são liberadas pelos neurônios possam migrar através desse espaço e atingirem receptores nos neurônios pós-sinápticos. Então, o que a gente está falando para vocês é que da casa de vocês, no lado de cada rua, vocês precisam atravessar a rua para chegar na casa do vizinho e comunicar essa mensagem que vocês querem. Olha, tem almoço hoje, tem um churrasco aí para mim hoje, bacana, tem uma cervejinha gelada. Vocês precisam atravessar a rua para dar essa mensagem. E aí essa pessoa lá na outra casa vai, não, tem um recado, tem a carninha, vamos fazer um churrasquinho, fica aqui e tal. Passaram a mensagem, muito bem. Mas para que esse neurotransmissor possa atravessar a rua e chegar na outra casa, ele precisa passar por esse espaço. Imagine agora vocês se nessa rua os lixeiros fizeram greve e todos os lixos estão espalhados na rua. A rua está intransitável, ou tem muito carro transitando, passando de um lado para o outro, ou tem muito lixo espalhado, ou tem assaltantes perigosos que estão só esperando tu sair de casa para te assaltar. Como que vai ser a passagem de vocês através dessa rua? Dependendo do obstáculo que vocês estiverem enfrentando, com muita dificuldade, né? Agora imaginem alguém que fica monitorando essa rua, alguém que fica controlando. Olha, o neurotransmissor está saindo da terminação nervosa, vamos limpar esse ambiente, vamos recolher o lixo. E o que é o lixo nesse espaço intersináptico? Mediador inflamatório, superóxido, radicais livres, metais pesados, restos de células de defesa, proteínas que são colocadas nesse ambiente e que não fazem parte natural esse interstício neuronal. Então vejam que os gliócitos são essas células capazes de limpar esse ambiente, permitindo que vocês atravessem como neurotransmissores, que são todo esse espaço até as células seguintes, até os neurônios seguintes, e possam passar a mensagem para essa outra célula. Então, vejam que quando a gente fala, bom, os gliócitos estão funcionando ativamente, estão bem, a célula está funcionando, a neurotransmissão está funcionando adequadamente. Agora, imagine um paciente que tem contato, por exemplo, com metais pesados, ou que tem um estresse oxidativo muito grande lá no sistema nervoso central, quando tem muitos radicais livres sendo produzidos nesse espaço intersináptico, interneuronal. Quando o neurotransmissor for liberado para comunicar a mensagem, imediatamente esse neurotransmissor já é oxidado. Se está cheio de radical livre, o neurotransmissor é oxidado e perdeu-se a mensagem. Vocês vão ser sequestrados durante o atravessar a rua. E aí, se a gente não tem o neurotransmissor comunicando a mensagem, se eu não consigo chegar na casa do vizinho, como é que ele vai saber que tem que preparar um churrasco para o fim de semana, né? Então, é isso que a gente tem efetivamente aqui que controlar. Os processos de neurotransmissão servem para passar uma informação de um neurônio a outro, e que esse espaço intersináptico precisa estar limpo o suficiente para que nesse espaço o neurotransmissor transite adequadamente e gere a informação no neurônio seguinte.
e possa, com isso, comunicar efetivamente uma mensagem. E aí essa mensagem pode ser uma mensagem excitatória, legal, vai ter uma festa. Ou pode ser uma mensagem inibitória, tá na hora de dormir, vamos relaxar, descansa, tal. Então, dependendo do quê? Do tipo de neurotransmissor, depende do tipo de receptor e depende da sinalização celular associada a cada um dos receptores. Então, se eu tenho um receptor cujo sinal de transdução, que é toda aquela bioquímica da célula que acontece depois que o receptor é estimulado, se essa bioquímica ela é uma bioquímica que reduz a atividade do neurônio, reduz a geração de potencial elétrico no neurônio, a gente tem uma resposta negativa. Se esse receptor produz alterações bioquímicas no neurônio, capaz de produzir aumento da atividade elétrica desse neurônio, a resposta é excitatória. Então, a gente vai ter uma resposta inibitória ou uma resposta excitatória. Um neurônio que aumenta a resposta e produz uma excitação, ou um neurônio que reduz a frequência de estímulos gerados e diminui a funcionalidade desses neurônios pós-sinápticos. Muito bem. Veja que quando a gente fala de neurotransmissão e componentes funcionais do processo neural, a gente está falando de um conjunto de percepções que são percepções periféricas que levam essa informação até o sistema nervoso central através de um mecanismo muito interessante, que são as fibras sensitivas. Tem as fibras sensitivas que estão na pele, no músculo, nos tendões, nas articulações, nas fibras sensitivas viscerais que estão localizadas lá nos nossos órgãos. Então, todos os nossos tecidos, eles são irrigados com sangue para poder levar oxigênio e nutriente, mas eles também são inervados com fibras, para que a gente possa saber exatamente o que está. Saber exatamente. Olha, como é que a gente sabe exatamente? Porque a gente tem direcionado desses locais periféricos a informação chegando até o sistema nervoso central. E é aqui que a gente sabe. A gente não sabe, por exemplo, no intestino, no estômago, no músculo esquelético. A gente só sabe o que está acontecendo ali porque tem uma linha telefônica que conecta essa informação aqui com o sistema nervoso central. E para isso o nosso organismo se utiliza de fibras sensitivas. Alguém tem em casa fibra de internet, fibra ótica de internet? Não? Como é que é? Sim. Tem? Como é que vocês recebem o sinal em casa de telefone? Alguém tem ainda tem telefone convencional, aqueles de gancho? Vamos ver quem é. Não, eu recebo tudo num cabo no modem. Tudo pelo cabo, né? Sim. Da onde que vem? Tu sabe da onde que vem essa informação que está chegando agora para ti aí no modem? Não faço a mínima ideia, professor. Não faz a mínima ideia, né? Só quem reproduz, quem recebe essa informação que eu estou mandando, que é um provedor dessa internet, que ele recebe, então ele sabe da onde está vindo e ele sabe para onde está mandando. Mas quem está mandando não sabe para onde vai. E quem está recebendo não sabe de onde vem. Mas o provedor sabe. O provedor, tudo chega lá em cima e tudo sai lá de cima. E a gente tem um provedor central, né, que foi Deus que criou e que funciona, hard, nível hard. E às vezes a gente não cuida dele, né? E faz de tudo para que ele pife muito mais rápido do que normalmente ele pifaria. Ou dê problema muito mais rápido do que ele foi planejado geneticamente para funcionar. Como é que a gente faz essas alterações funcionais do nosso provedor cerebral aqui? Mandando radicais livres para dentro do organismo. Nossa, mas manda demais da conta. Manda radical livre, manda mediador inflamatório, a gente manda metal pesado, a gente manda
corante, conservante, edulcorante, estabilizante, tudo nos alimentos ultraprocessados, né? Tudo é cheio de corante, cheio de contaminante. A gente manda agrotóxico, come aquelas frutas, verduras. Eu tenho um compadre que ele é plantador de banana. E ele vende banana assim para muita gente. E aí ele tem um cultivo de banana para a família dele, que ele não bota veneno, que ele não bota nada de agrotóxico, que ela é cultivada lá no meio da floresta. E ele tem a banana que ele vende para os compradores, que é cheia de veneno, né? Porque os compradores só compram aquela banana bonita, amarelinha, sempre no ponto, desse tamanho, a banana grande. E aí vai ver a banana cultivada organicamente lá para a família dele, são bananinhas pequenininhas, ferrujadinhas, às vezes com um defeitinho, né? Ninguém quer aquela banana. Só quer aquela banana bonita, amarela. E aí o cara está dizendo, olha, eu cultivo a banana sem agrotóxico. Ofereço para eles a banana sem agrotóxico. É feia? É mais feinha do que a outra. Mas é muito mais saudável do que a banana que os compradores querem comprar desesperadamente, que é aquela banana grande, cheia de veneno. Então, o que ele diz? Sou eu que boto veneno? Ou é o comprador que quer comprar a banana com veneno? Eu disse, está certo. Se a gente tiver uma mudança de consciência e saber o que esse veneno faz quando a pessoa come e o quanto isso abrevia a saúde das pessoas, gerando essa poluição celular, né, do interstício celular, interstício neuronal, todas as nossas células, aqui imagine, lá na pele, lá no músculo, lá no intestino, tudo tem esse interstício celular. E se a gente não controla o que está, de fato, sendo distribuído nesse interstício, a gente vai certamente gerar alteração funcional. Se a gente tem radical livre, se a gente tem metal pesado, se a gente tem agrotóxico ali, a gente prejudica a funcionalidade desses órgãos. E isso nas fibras são chamadas sensitivas viscerais e motoras viscerais. Então, sensitivas são todas aquelas fibras que controlam a sensibilidade do órgão. E motoras são todas aquelas fibras que levam uma resposta motora periférica. Olha que legal, então. Eu estou dizendo que eu estou mandando uma informação através das fibras sensitivas até o meu provedor e estou levando do provedor para o órgão para gerar uma resposta motora. Significa, então, que quando eu tenho uma percepção sensorial, eu levo uma resposta descendente. E essa resposta descendente é uma resposta motora, na grande maioria das vezes. Pode ser uma resposta de secreção glandular, por exemplo. Pode ser uma resposta neuronal, por exemplo. Pode ser uma resposta de músculo liso, por exemplo. Pode ser uma resposta no músculo cardíaco, por exemplo. Então, vejam que todas as informações que chegam até o nosso cérebro são percebidas, integradas, seja elas oriundas do próprio tecido, como fibra sensitiva, seja aquelas oriundas dos nossos cinco sentidos, que são a visão, a audição, o tato, a gustação e a olfação. Então, esses 5 sentidos garantem que a gente seja integrado no nosso meio ambiente e faça uma inter-relação com eles, fazendo com que o nosso corpo responda através das fibras motoras viscerais, músculo liso, músculo cardíaco, fazendo essa informação chegar até os órgãos periféricos. Alguém, por exemplo, quando é submetido a uma situação de estresse, de perigo ou de susto, não sente, por acaso, o aumento da frequência cardíaca? Olha que legal, a gente é assustado, e aí o coração aumenta a força e a frequência cardíaca. Vê o que mais que dá? A gente leva o susto e o nariz parece que abre assim, né? A gente começa
É uma broncodilatação. Ó, que legal. É uma resposta descendente movida por uma fibra motora visceral, que gera, então, um processo de broncodilatação. Por que no susto, no perigo, a gente faz broncodilatação e aumenta a força e a frequência cardíaca? Alguém sabe, valendo um ponto na média? Ah, agora o Minoru já se animou aí, ó. Fala aí, Minoru. Alguém sabe por que que quando a gente leva um susto aumenta a frequência cardíaca e aumenta a velocidade de absorção de oxigênio? Porque você tem broncodilatação e aumento da frequência cardíaca. Isso. Para aumentar o fluxo sanguíneo no pulmão e você respirar mais. Olha que legal. Aumenta o influxo de ar para dentro dos pulmões e aumenta o transporte de oxigênio para os tecidos. Isso significa que a gente vai ter mais força muscular para gerar uma resposta de luta ou fuga. Claro, tá numa situação de perigo, tu vai ficar parado. Tu quer reagir ou tu quer vazar, né? Então a ideia é exatamente essa, que a gente tenha uma comunicação com o meio ambiente. Agora, se a pessoa é meio lesada, chega o cara lá, um assaltante, bota a arma na tua cabeça. Ô, legal essa tua arma, né, cara? Bacana. Ó, é uma resposta, né? Mas é uma resposta que não faz sentido nenhum pelo risco que está sendo apresentado ao indivíduo. Então, toda essa informação é integrada lá no sistema nervoso central, mas ela é percebida e levada de volta através das fibras no nosso organismo. Veja também que quando a gente fala de integração no sistema nervoso central, a gente está falando de regiões muito especializadas. Muito especializadas significa que a gente vai ter locais específicos de percepção dessas informações. A gente tem, por exemplo, o cerebelo, que é aqui embaixo, e a gente tem o bulbo e a região da ponte, que são regiões mais primitivas, né? Que são essas regiões, tanto é mais primitiva que elas estão localizadas numa região muito mais protegida, assim, muito mais interior do nosso cérebro. E elas são responsáveis também pela percepção e geração e integração de estímulos de preservação. Então, é aqui que a gente encontra as percepções de a geração dos nossos medos, das nossas preocupações, da nossa raiva, da nossa ira, da nossa resposta de luta, de combate, é tudo nessa região mais de preservação física do nosso corpo. O medo é uma reação de preservação física, né? A raiva, a ira, aquela sensação de combate é tudo gerado nessas regiões mais centrais. Veja também que toda essa região é integrada através de um órgão na região mesencéfalo, diencéfalo, que são as regiões onde a gente vai encontrar a nossa principal fonte de centralização de informações, que é o hipotálamo. No hipotálamo é que para o hipotálamo é que convergem todas as informações que são percebidas perifericamente, são integradas nesses órgãos mais internos ou são integradas nessa região mais filosófica, onde a gente tem as percepções mais emocionais, mais lógicas, né? Onde a gente constrói mais, elabora melhor essas informações. Tudo isso é integrado nessa região chamada de hipotálamo. E essas regiões ainda são divididas didaticamente, só para a gente compreender, por percepções sensoriais que são dirigidas para essas regiões. Por exemplo, no lobo frontal, nessa região mais acinzentada, o lobo frontal é responsável, basicamente, pelo processamento complexo, como a cognição, o aprendizado. É isso que vocês estão estimulando agora. É essa região que vocês estão estimulando agora. Pelo menos a maioria, né? Quem aí está estimulando outra região que não o lobo frontal,
pode estar efetivamente fora do contexto, mas a ideia aqui é que a gente esteja estimulando o lobo frontal, planejando, iniciação de movimentos voluntários, todo o processo de construção do conhecimento é gerado por aqui, nessa região. E como é que vocês estão estimulando essa região agora? Como é que eu estou conseguindo estimular essa região aqui de vocês? Quais eventos sensitivos vocês estão estimulando para gerar uma ativação do lobo frontal? Então, se a gente fizesse uma análise de imagem da atividade elétrica do cérebro de vocês agora, a gente ia estar com algumas regiões mais eletricamente ativadas do que outras. Vamos ver quais são essas regiões? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Sim. Se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, a gente está gerando uma informação aqui para o lobo frontal que passa por um processo relacionado à audição e à visão. Então, a gente tem a área de projeção auditiva no lobo temporal. Então, a gente vai ter aqui uma região que está transformando o estímulo de ondas sonoras em potencial elétrico e comunicando com o lobo frontal. Tudo que vocês estão escutando está sendo convertido em onda sonora, a onda sonora em estímulo elétrico e esse estímulo elétrico em conexões neurais. E vocês estão também ativando o lobo occipital, que é a projeção de processamento visual, que é aqui atrás. Então, vocês recebem um estímulo fotoelétrico pela retina, vocês transformam esse estímulo em potencial elétrico, que leva uma mensagem tipo código Morse lá para o lobo occipital, do lobo occipital integra com o lobo frontal para, junto com o lobo temporal, criar e construir uma imagem. Veja que vocês estão construindo uma imagem a partir do que eu estou falando, do que eu estou mostrando. E vocês estão vendo e ouvindo, e construindo as suas próprias conexões neurais para relacioná-las com uma imagem formada no cérebro. E essa imagem formada no cérebro vai produzir uma resposta emocional lá no sistema límbico e uma resposta descendente locomotora via sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, essas informações são integradas. Vejo que tudo isso é integrado, ligado e é direcionado até a região do hipotálamo. Então, é no hipotálamo que a gente concentra essas informações para que elas sejam direcionadas para o sistema periférico. Então, a gente gera uma resposta emocional, a gente gera uma resposta autonômica do sistema simpático e parasimpático, e a gente gera também uma resposta de controle endócrino das nossas glândulas, dos nossos eixos hormonais. Quais são esses eixos? Do hipotálamo para a hipófise, sempre do hipotálamo para a hipófise. E da hipófise, secretando os hormônios, a gente controla a córtex adrenal, a medula adrenal, a gente controla a tireoide, a gente controla os nossos órgãos glandulares sexuais, ovários e testículos, e aí começa a produzir os seus respectivos hormônios. Então, professor Niraldo, quer dizer que se eu tiver, por exemplo, uma sensação tátil, uma massagem, eu posso gerar uma ativação hipotalâmica e do hipotálamo gerar uma resposta descendente? Olha a massagem aqui. Na região do lobo parietal, projeção de processamentos somestésicos. É aquela sensação de percepção do nosso corpo. Então se eu fizer um DOIN, se eu fizer uma massoterapia, eu posso estar estimulando a região do lobo parietal, gerando um estímulo para o hipotálamo, e do hipotálamo gerar uma resposta descendente via sistema nervoso autonômico, via sistema endócrino, eixos glandulares, e também uma resposta emocional. Olha que legal! Eu posso ter essa mesma informação sendo gerada
pelo estímulo visual, pelo estímulo auditivo, pelo estímulo olfatório. Veja que a gente vai no bulbo olfatório, quando respira, um odor, quando tem a conexão com um cheiro, isso leva a informação até uma região do bulbo olfatório. E o bulbo olfatório comunica com o hipotálamo comunica com a hipófise, e a hipófise comunica com todas as glândulas periféricas. Ah, então eu posso explicar a aromaterapia por isso, né, professor? Sim, olha a aromaterapia. Alguém já experimentou o óleo essencial de lavanda? Alguém já usou óleo de lavanda alguma vez? Estou fazendo uso, Tá dormindo bem? mais ou menos. Perto do que eu dormia, tá melhor. Legal. Eu não sou padrão, né, professor? Então, em pessoas normais, não é o caso da Gi, em pessoas normais, o uso da lavanda simplesmente apaga o indivíduo, produz uma resposta de depressão central, uma resposta de um efeito ansiolítico de reduzir a transmissão excitatória, que a pessoa vai lentificando a transmissão e entra em sono. E aí o sono é mantido durante o processo de efeito do óleo da lavanda. Já, por exemplo, o óleo de peppermint, de menta piperita, é um óleo, o óleo de alecrim é um óleo estimulante, estimulante de aumentar o foco, aumentar a atenção, porque a gente inspira, ele vai até o bulbo olfatório, gera uma resposta de ativação hipotalâmica, e aí isso leva à ativação do sistema simpático, periférico, aumenta o foco, a atenção, aumenta a transmissão excitatória central. Veja que é a mesma região que é capaz de controlar descendentemente as informações que vão ser geradas para controle do nosso corpo. Ah, e se eu fizer uma musicoterapia, professor? Ah, se eu botar, por exemplo, Bach, se eu botar Mozart, se eu botar o funk do MC o quê? Como é que é o nome do MC mesmo, esse último aí? O funk do MC. Pedro da Sanga. Qual que é, Minoro? Pedro da Sanga. Isso, esse mesmo. Se eu botar o funk do MC, vão produzir respostas emocionais diferentes no nosso organismo. Vão produzir respostas descendentes diferentes no nosso organismo. Ah, professor, mas tem gente que gosta do funk, se sente feliz, se sente alegre. Claro, criou uma conexão. Lembra que a gente falou uma conexão emocional positiva? E aí isso leva a uma mudança da característica de resposta periférica. Tem gente que escuta pagode, samba, e relaxa, deita na rede, escutando pagode e tal. Tem gente que escuta o pagode e quer sambar, quer dançar, quer se mexer, quer fazer alguma coisa, ou quer consumir cerveja, ou quer pensa numa balada, já pensa numa roda de samba. Interpretações que são geradas aqui no lobo frontal, mas que são integradas lá no sistema de conexão com todos os nossos lobos, para que a gente gere uma resposta emocional, e uma resposta emocional que gera um comportamento. Então, é isso que a gente, em última análise, faz com todos os nossos sentidos. Né? Depois a gente tem uma transmissão aqui que é mediada pelas fibras, que são com tipos diferentes de fibras. Fibras A-alfa, fibras A-beta, fibras do tipo A-delta e fibras sensoriais do tipo C. Qual é a diferença entre elas? Vamos lá, o jogo das 5 diferenças entre as fibras sensoriais. Fibras A-alfa são de grande calibre, fibras C são de pequeno calibre. Fibras A-alfa e as intermediárias, obviamente, né? Fibras A-alfa têm uma vasta bainha de mielina. Fibra C, 0 bainha de mielina. Fibras do tipo A-alfa, elas têm um transporte muito rápido de impulso elétrico nelas. Por quê? Porque o estímulo vai de um polo
sem bainha até o outro polo sem bainha. E aí ele percorre a extensão de toda a fibra com uma velocidade muito maior do que essa aqui, que a gente tem que ter o estímulo sendo transmitido, transportado até chegar no outro lado. Aqui ele vai em saltos. Vai em saltos. E aí, o que mais que a gente tem de diferença? Essa fibra a alfa, ela é responsável pelo estímulo tátil. Então, quando a gente tem um estímulo tátil, é a primeira fibra que é ativada e leva a informação até a região da medula espinhal e da medula espinhal para o sistema nervoso central, para que lá em cima a gente perceba aonde está sendo feita esse estímulo. Então, mesmo que a gente esteja de olhos fechados, eu pegar uma parte de vocês e fazer um estímulo, eu vou saber exatamente em qual parte é. Se é no dedo, se é na mão, se é no antebraço, se é no... Não, em outras partes não. Então, dependendo dessa localização, a gente consegue geograficamente posicionar esse estímulo. E essa informação é muito rápida, mesmo que a hora que eu encostei, que estimulou, já gerou uma imagem de onde está sendo estimulada essa via. Já essas fibras sensoriais do tipo C, elas são responsáveis pela transmissão de estímulos térmicos e de calor, percepção de calor, e a dor e a geração de dor, a percepção de dor em queimação. O que é uma dor em queimação? É aquela sensação de quem bota a mão no fogo, e essa é a sensação de dor em queimação, né? Esse estímulo é gerado, mas veja que a gente pode botar o fogo, bota um fogo aqui e espera, não é de imediato, tem uma velocidade de percepção muito mais rápida. Se eu fizer isso, e eu já percebo esse estímulo centralmente, do que quando eu boto o fogo e espero. Precisa ter uma lesão para depois eu perceber, nossa, chega lá no cérebro, nossa, que dor que está acontecendo, é o fogo que está pegando no meu dedo. Essa informação demora muito mais tempo. Então, as fibras, elas variam de calibre, variam na formação de bainhas de mielina, variam na percepção, na transmissão do estímulo nervoso e também na percepção dos estímulos sensoriais que são atribuídos a elas. Tá? E veja que todas essas informações, elas chegam através do sistema nervoso central e geram uma resposta descendente. Todas as nossas percepções, todas, querendo a gente ou não, geram uma resposta. E todo mundo sabe disso, inclusive os órgãos de propaganda, os padres, os pastores das igrejas, os grandes oradores, todos sabem que qualquer percepção que o indivíduo tenha vai gerar uma resposta celular, vai gerar uma resposta nas suas células, nos seus neurônios, no seu corpo, nas suas glândulas, na sua resposta muscular, esquelética. Então, veja que perigo é esse negócio da fala, da estimulação visual e da audição, porque a gente é responsável pela mudança fisiológica nas nossas células sempre que a gente é submetido a diferentes percepções. Nossa, que legal isso! Alguém já foi, por exemplo, num culto ou numa missa dos carismáticos, um culto, aqueles bem energéticos, ou numa missa dos carismáticos que o padre fala com veemência, faz as pessoas se agitarem, estímulos auditivos, estímulo visual, estímulo movimento, vamos bater palma, estimulação. Por quê? É a chave de uma resposta celular. Resposta celular lá nas células mesmo, lá na musculatura esquelética, nos órgãos internos,
mas também lá no sistema nervoso central, que é percebido e gera uma resposta emocional. Uma resposta emocional que cria conexões cerebrais, que são armazenadas em memória. E a gente resgata essas memórias a partir desse resgate de memória para o sistema límbico, o corpo responde exatamente igual. Porque se eu fechar os olhos e imaginar alguma coisa que eu já vivenciei, o meu corpo vai responder exatamente como a memória que foi gerada naquele primeiro momento. Ó, que louco isso. Por isso que quando a gente sonha, o nosso corpo responde exatamente como se tivesse acordado. Claro, porque a gente está gerando um estímulo no sistema nervoso central e produzindo uma resposta descendente. Tem pessoas até que o estímulo mental é tão grande que o cara, mesmo estando dormindo, levanta, vai andando, faz alguma coisa, que são os sonâmbulos, né? Mas a movimentação foi gerada a partir dessa percepção sensorial, desse estímulo do sistema nervoso central que é gerado. Então, todas essas percepções, elas são integradas, ativam o hipotálamo, então tudo chega no hipotálamo, gera uma resposta periférica, então sempre vai ter uma resposta periférica, sempre vai ser, a resposta periférica vai ser controlada em sua intensidade pelo sistema nervoso autonômico e pelo sistema endócrino, e isso vai regular o funcionamento celular. O que é o regular o funcionamento celular? Significa que a gente tem uma resposta muscular, o músculo sabe fazer o que mesmo? Contrair ou relaxar. Então, a resposta muscular, a resposta celular para um músculo é contração ou relaxamento. Uma glândula pode ser aumentar a secreção glandular e reduzir a secreção glandular. E a gente pode também gerar um estímulo neuronal, um aumento da transmissão, gerando uma transmissão excitatória ou uma transmissão inibitória. Então, a gente pode gerar uma resposta emocional por ativação desse sistema ou uma resposta inibitória por inibição desse sistema. O fato é que toda a resposta, todas as percepções geram um custo energético, um gasto de ATP. Toda a energia produzida na célula é mediada por ATP. ATP que é produzido numa organela dentro das nossas células, incluindo lá o sistema nervoso central, nos neurônios, nas glias, que são as mitocôndrias. Todas as mitocôndrias, para que elas produzam ATP, elas consomem glicose e oxigênio. Sempre que a gente tem, então, uma necessidade energética adicional, mais ATP para produzir, a gente aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a captação de glicose. Da onde que vem mesmo o oxigênio? Do sistema respiratório. A gente respira mais, transporta mais oxigênio através das hemoglobinas até os tecidos que precisam responder adequadamente. E a gente consome carboidratos que são convertidos em glicose. E a glicose é absorvida para a corrente sanguínea, transportada até as nossas células, captadas por uma proteína transportadora de glicose para dentro das células, para que junto com o oxigênio na mitocôndria sejam convertidas em ATP, para servir de matriz energética para a resposta daquela célula. Se for um músculo, para a contração ou para o relaxamento. Se for uma glândula, para a secreção dos seus hormônios ou para a redução dos seus hormônios. Se for um neurônio, para uma transmissão excitatória ou uma transmissão inibitória. Então vejam que qualquer percepção gera uma resposta fisiológica que gera um custo energético, um gasto de ATP. E é por isso que a gente come, por isso que a gente respira. A gente pode parar de comer por um tempo? Pode. A gente se mantém vivo? Se mantém. Porque a gente vai transformando todos os nutrientes que a gente tem, todas as nossas biomoléculas,
acaba sendo convertida de alguma maneira em glicose para utilizar na cadeia respiratória e produzir ATP. Então a gente vai, queima carboidrato, legal, acabou o carboidrato, queima gordura, acabou a gordura, queima a proteína, acabou a proteína, morreu. E aí a gente consome, vai consumindo para manter o processo fisiológico. Muito bem, por isso que as pessoas fazem bastante exercício, né? Fazem bastante exercício, porque daí a gente já consome os carboidratos disponíveis para geração de energia. E aí a hora que queimou todo o carboidrato é que a gente vai começar a queimar a gordura para gerar e a manutenção da energia necessária para fazer o exercício, fazer a contração dos músculos, fazer a malhação dos músculos. E aí quando a gente começa a queimar essas gorduras, queimar no sentido de aumentar o processo de decomposição para gerar energia mitocondrial, e aí a gente começa então a reduzir o volume de adipócitos. Quando a gente não tem mais gordura, tem só massa magra é proteína, a gente começa a queimar proteína. E aí a gente tem uma redução da massa magra, redução das proteínas musculares, principalmente. Acabou a proteína muscular, está só pele e osso. Começa a queimar proteína de cabelo, começa a queimar proteína de pele, tudo para manter o processo funcional da energia necessária para os processos mais vitais. E quais são os processos mais vitais? A transmissão neural. Todo o resto vai parando, e o último que para é a função neuronal. Por isso que só é declarado uma pessoa morta quando tem morte cerebral, ainda que os órgãos externos estejam funcionando, mas morte cerebral, parada com morte cerebral. Veja então que todo esse processo de transmissão é só para a gente fazer a composição de tudo que nos rodeia. Então, todos os estímulos geram uma transmissão, toda a transmissão é percebida pelos nossos 5 sentidos, todos os mecanismos de transmissão relacionados a esses órgãos estão diretamente relacionados a receptores. Então, a gente tem receptores para agentes químicos, a gente tem receptores para célula, para energia luminosa, que são os fotorreceptores. A gente tem receptores para estímulos táteis, então, estímulos táteis por mecanorreceptores. A gente tem receptores para estímulos térmicos, são chamados de termorreceptores. E para percepção de estímulos dolorosos, são chamados de nociceptores. Vejam que cada um desses receptores estão distribuídos, então, em córtex sensorial. Na córtex sensorial, na região somatosensorial, na região visual, na região auditiva, na região olfativa, na região gustativa. Tudo isso são regiões de percepção sensorial, mas que estão integrados. Quem, por exemplo, não cheirou um morango e sentiu aquele azedinho na boca, aquela percepção do azedinho, ou quem, com o nariz entupido, não comeu um morango e sentiu o paladar ácido e doce do morango e não gerou a mesma imagem cerebral que geraria se ele tivesse apenas cheirado o morango. Então, são todas informações que convergem para essas conexões neurais. E uma coisa interessante que eu escutei hoje de um guru é que quando a gente vai modular os nossos comportamentos, quando a gente quer normalmente progredir na vida, a gente pensa no que não quer, né? Eu não quero isso para a minha vida. Eu vou eliminar os pensamentos negativos da minha vida. Eu quero só pensar pensamentos positivos. E aí, quando a gente quer eliminar pensamento negativo, a gente acaba pensando no pensamento negativo, né? E aí, o que acontece? A nossa vida, nossas conexões neurais, o nosso comportamento, nossas
informações sensoriais vão ser geradas a partir dessa informação que a gente leva até o cérebro. Então, no cérebro não tem subtração, não tem divisão. A gente só tem adição e multiplicação. O que isso quer dizer? Que se eu quero ter uma vida mais progressista, não adianta eu ficar pensando no que eu não quero. Não quero que aconteça isso. Alguém já viu assim, o cara diz, puta, eu não quero que fure o pneu. Deus o livre, se furar o pneu. Deus se furar o pneu. Professor, um Cara, exemplo. Ai, desculpa te fura o cortar. pneu, vai furar o pneu. Por quê? Porque tu está mentalizando no que tu quer que aconteça, de fato. Fala. Não, então, eu tinha batido o carro, né? A lateral só. Aí eu arrumei e eu fiquei com isso na cabeça. Eu não quero mais bater, eu não quero mais bater. Tirei o carro da oficina no sábado, no domingo eu bati de novo. Exatamente. Podia pensar, nossa, bati meu carro, quero um carro novo. Porra, que legal, um carro novo. Ó, um carro novo na minha vida, cara. O carro novo ia chegar, certamente. Agora ficou, não quero bater, não quero mais bater. Puta, não quero mais bater. Vai bater, vai. Em algum momento, teu cérebro entende essa mensagem. Bater o carro, bater o carro. Bater. Em algum momento, tu vai acabar batendo o carro. Não tem outra. A mesma coisa a gente faz na nossa vida, né? Puta, eu não quero aquele emprego. Eu não quero morar em São Paulo. Não quero morar em São Paulo. São Paulo vai te chamar porque tu vai ter um emprego em São Paulo que vai te obrigar a ir em São Paulo. Não é o meu caso, tá? Eu gosto de São Paulo. Mas veja que é o que o nosso cérebro não tem subtração. A gente só consegue colocar coisas para dentro. Então a gente consegue colocar coisas positivas ao invés de tentar tirar tudo que é negativo, né? Ah, eu não quero mais brigar com meu namorado, eu não quero mais ter relacionamentos ruins, eu não quero, ao invés de pensar, eu quero pessoas boas na minha vida, eu quero ter um relacionamento saudável com a minha família, com o meu namorado. Então a gente tem que botar coisas boas e não subtraí-las, né? Não tem como tirar, né? Então, só uma mensagem final para a gente finalizar hoje a nossa abertura, tá? Desejar a vocês um feliz semestre e dizer que pedir para que vocês pensem em coisas boas. Puta, legal, eu não peguei corona, não vou pegar. Não é para pensar em não pegar corona, porque o corona vai vir se vocês pensarem em não querer pegar. Se protege, pensem em saúde, pensem em coisas boas, que tenham um semestre produtivo. Tenha um semestre que leve para adiante, que vocês consigam construir coisas boas com a carreira profissional. E uma coisa também é bem legal de a gente levar em consideração para essa abertura, que a lei do retorno é implacável, assim. Se tu faz coisas boas para o universo vai te devolver coisas boas em dobro, muitas vezes, multiplicado por muitas vezes. Agora, se tu faz coisas ruins para o universo, para as pessoas que te rodeiam, para os teus semelhantes, para a tua comunidade, certamente o ruim vai estar na esquina te esperando na próxima vez que tu for exposto a uma situação similar. Então, pensem em coisas boas, façam coisas boas, sejam muito bem-vindos, sejam felizes, tenham uma energia positiva, irradiem luz, sejam portadores da luz, mais do que simplesmente serem iluminados, iluminem também, né? Levem a luz para as pessoas que não têm a mesma chance que vocês estão tendo de ter esse acesso à informação, de ter essa formação, de ter uma profissão tão bonita que é a profissão da farmácia, né? De poder ajudar as pessoas. Eu acabei, nesse domingo, um curso de fitoterapia para a Universidade do Peru, Universidade de Trujillo, no Peru. Foram 4 finais de semana, sábado e domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Todo o conteúdo que a gente foi transmitindo, as pessoas foram construindo as suas relações, e no último dia, que foi ontem,
a gente trouxe pacientes que eles mesmos tinham, né, nas suas comunidades, nos seus convívios familiares, para que a gente pudesse analisar os casos clínicos deles e sugerir mudanças. Cara, que legal que foi, assim, a resposta, né, que eles conseguiram chegar com o conhecimento e a mudança, a transformação que eles puderam fazer nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus pacientes, levando mais saúde, levando uma saúde mais plena, uma condição de vida melhor e favorecendo com isso, plantando sementes boas, né, nesse nosso terreno que é a humanidade. Então pensem e sintam essa energia e com isso a gente deixa aberto para vocês falarem o que vocês quiserem, para a gente se apresentar e também trocar mais algumas ideias. Tá bom? Professor, eu comentei com o Pedro da enfermagem que eu estava com saudade das suas aulas. Ah, que bom. Eu falei para ele, é uma das quais que eu consigo aprender mais, absorvo mais, assim. Legal. Que bacana. A ideia da nossa aula é exatamente como está aqui. É divertidamente passar as informações para vocês. Porque o ensino não precisa ser chato, né? O aprendizado não precisa ser chato, ele precisa ser aplicável. Então, se a gente tem um foco, se a gente tem um objetivo, e se a gente sabe por que está aqui, é muito gostoso poder aprender e poder transformar a vida das pessoas, porque o nosso propósito tem que ser esse. A gente não pode ter como propósito ganhar dinheiro. Eu quero ser farmacêutico para ganhar dinheiro. Não, tu vai ganhar dinheiro como uma consequência da tua evolução profissional. Porque eu estou ajudando muitas pessoas, porque eu faço meu trabalho tão bem feito, com tanto prazer, com tanto amor, que isso vai ser reconhecido em algum momento. E esse reconhecimento se converte em dinheiro. Não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro como resposta do trabalho e do benefício que está levando para a sociedade. Acho que é isso que a gente tem que levar em consideração sempre na nossa formação profissional, né? Ser positivos, fazer o nosso trabalho bem feito, ter conhecimento para mudar e transformar a vida das pessoas, e a gente ter essa responsabilidade, porque muito, muito mais vocês sabem do que as pessoas que vão estar no entorno de vocês, nas suas comunidades, nas suas famílias. E é só aplicando o que vocês sabem, que vocês aprenderam, que vocês conseguem fazer de fato, de transformação, é que vocês vão melhorar a vida dessas pessoas. E isso não tem preço, sim. A hora que vocês começarem a aplicar os conhecimentos e fazer a transformação dessas pessoas, reduzir o sofrimento, melhorar a qualidade, precisa ver a energia boa que isso volta para vocês. Não tem dinheiro que pague. E ainda assim, vocês vão ganhar dinheiro, porque vocês vão estar sendo recompensados pelo trabalho feito, pela qualidade do trabalho feito. Então, era isso, gente, por hoje. Acabou. Tá bom? Então, olha, sintam-se acolhidos. Essa aula vai ficar gravada. A gente vai disponibilizar. Quem não conseguiu acesso, fiquem tranquilos. A gente vai abrir a sala, já vai passar para vocês no mesmo esquema do ano passado. E vai deixar, então, todo o material disponibilizado a cada semana. Tá joia? Obrigado por estar aqui até agora. Somos ainda, deixa eu ver quantos estamos em sala, 26, galera. Isso aí, ó, bacana. Tá joia? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Gisele, Minoro, Érica, Carla. Aqui na sala. Só agradecer por essa mensagem linda. Que bom. Obrigado, amiga. Tá, jóia. Então, nos vemos amanhã com a aula de patologia, tá bom? Aula de patologia. Valeu, professor. Boa noite. Certo. Valeu, Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Nossa, boa noite. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Durmam bem. Boa noite, irmão! Fica com Deus.